existe horror maior que o capitalismo. E esse gibi aqui prova isso. Contos da Mão Invisível. São 5 histórias que não têm relação uma com a outra, mas estão todas unidas pelo mesmo fio condutor, que é justamente o capitalismo e os seus horrores, principalmente sobre o proletariado. Então, o roteiro das histórias é do Vitor Zanelato e ele chamou 4 desenhistas para trabalhar com ele aqui. Então, a gente tem o Murilo Fernandes em 2 das histórias, tem também o Lalo Bizarro, Crisulo e a Renata CB LZZ. E aí essas histórias vão abordar várias facetas do capitalismo e como ele nos afeta. A gente vai ter a população que pega o coletivo lotado e coisas horríveis acontecem com essas pessoas lá dentro. Tem também uma história que critica a questão da moradia inacessível, os preços cada vez mais altos e principalmente a questão da população de rua. As pessoas que ficam em situação de rua por um motivo ou por outro, e são invisibilizadas a ponto de não serem mais reconhecidas ou serem ignoradas até pela própria família. E aí tem uma outra história que reflete sobre a questão da saúde pública e do cuidado. Uma mulher vai cuidar de um homem que está literalmente caindo aos pedaços, e aquilo é horrível, é nojento, ela não aguenta, mas ela se força a continuar, porque ela precisa daquele dinheiro e do que a patroa está oferecendo. Então você vê como ocorre a transferência do cuidado. A classe rica coloca quem não tem dinheiro para fazer o que ela não quer fazer. Isso acaba com a saúde física e mental dos trabalhadores, que sofrem e ainda são mal pagos na maioria das vezes. A penúltima história é uma crítica à forma como o capitalismo nos consome, de forma geral, em que um homem sofre um acidente de trabalho no meio de uma trilha, de uma floresta, e fica lá sem resgate, e um tipo de mulher, pássaro, vem bicá-lo e consumir a sua carne. E essa é uma história que tem uma forte influência de Junji Ito, e o próprio autor confirma isso. E ao final de cada história, o Vitor traz um texto explicando quais foram as influências dele, como foi que ele chegou àquela ideia e tal. E aí ele diz que ele se inspirou na história O Pássaro Negro, do Junji Ito. E, por fim, temos uma história de terror ambiental, em que uma criança desaparece numa floresta, que é uma floresta fake, na verdade, formada só pelo mesmo tipo de árvore, não há biodiversidade nem nada. E aí um terror se esconde lá dentro e o grupo que vai fazer as buscas dessa criança acaba se deparando com esses horrores. Então essa é uma coletânea que aborda os horrores do capital, como diz o próprio subtítulo dela, e é um quadrinho que nos convida não só à leitura, mas também à reflexão. Faz a gente pensar sobre a influência maléfica do capitalismo nas nossas vidas, e eu acho que esse é um bom motivo para esse quadrinho ser lido pelo maior número de pessoas possível. É isso, fica aí a recomendação.